Muito bom dia. Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso momento terapêutico da semana, a live Pá Te Ver, em que eu, Patrícia Córdoba e essa maravilhosa da Verônica Rosisca vamos trazendo, né, um pouco de pausa, um pouco de novas consciências e possibilidades, quem sabe alguns insights para você que está nessa busca por si, pelo seu autoconhecimento. Muito bom dia, Verônica. Bom dia. Ó, eu vou mandar uns aviãozinhos aqui para a galera para Ah, poder. Ah lá, a galera tá chegando. Muito bom dia. Seja bem-vindo. Vamos mandar aqui um aviãozinho para a turma é o Hélio. entrar. Olha, o Um Hélio na oizinho minha prima. pra gente. O Hélio na minha prima, mãe fresca, lá no Paraná. Mãe Fresquinha, você foi visitar ela semana passada, né? Opa, conheci a Ana Luísa lá. Ah, que delícia, gente. Aquele cheirinho gostoso de neném. É, ai, gente, é tão bom. Eles crescem, continuam gostosos, mas diferentes. É um outro gosto, outro sabor. Eu tô mandando aqui, bora lá. Mandando, eu tô escolhendo aqui a dedo as mamães fresquinhas, as mamães fresquinhas mais antigas. Mamãe, né? Porque o nosso tema hoje é equilíbrio entre maternidade e profissão. A gente sabe o quanto que essa pauta, né, pra gente que maternou, não importa se foi antes dos 20, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, poucas, né? Mas a gente já tem aí a ciência que permite, né, as mamães serem mamães aí até os 50. E como que cada fase dessa tem um impacto diferente na nossa carreira. Porque hoje é muito comum, né? As mulheres não querer abrir mão dos seus sonhos, né? De ser independentes. Até a pauta dependência e independência é algo importante para a gente conversar, né? Porque até para a gente ser mãe, ser profissional, a gente vai depender de alguém que vai nos ajudar, que é o que a gente chama de rede de apoio. Então, trabalhar a nossa dependência na vida é muito importante para que a gente tenha uma vida mais leve, né, Verônica? É, fundamental. E aí, de acordo com o nosso, nós temos algumas coisas aí, né? Tipo, o propósito de vida, e se a maternidade está incluída nesse propósito. É, e eu amo lembrar que nós estamos aqui nesse momento porque faz parte do nosso propósito de vida proporcionar um equilíbrio, qualidade de vida para a nossa família. Tipo, deixar os filhos na escola e virem para cá. E hoje eu passei um perrengue, tá? Dois tá caindo dente, né? E aí, gente, eles não queriam tomar café, e um tava num sofrimento, porque o dente tá mole, ele fica arrumando o dente com a língua. E aquele falei, pronto, vai atrasar pra live. Mas deu tudo certo. Chegamos no horário, deu tempo da gente Estamos prosear ainda até antes de começar, né? aqui. Porque no final das contas tudo dá bem certinho, né? É, Ó, eu quero trazer hoje o que a gente vai trabalhar hoje nessa live de hoje, né? Para te ver esse encontro terapêutico aí nosso de toda semana. A gente quer trazer para vocês na semana passada, na verdade, a gente falou sobre a maternidade e o nosso propósito de vida. Então, se essa é uma pauta interessante para você, resgata a live de terça-feira passada, porque as lives ficam gravadas, como a Verônica falou. A gente tem o nosso momento ideal para fazer essa live, que combina com tudo que a gente faz na nossa vida, mas a gente deixa gravado para você, porque você também tem o seu momento ideal. Se for importante para você, você ir lá resgatar e poder assistir. Então, na semana passada, a gente falou sobre propósito de vida e como que esse propósito encaixa no nosso maternar, que é cada vez mais comum a gente ver mamães, né, mulheres se tornando mamães e descobrindo o seu propósito, porque ali no maternar ela entende essa grandeza de ser ela, porque o propósito é algo que a gente entende, né? É algo muito confortável que paira na gente. É muito interessante isso. E depois que a gente vai
vivendo, só depois que a gente vive o nosso propósito é que a gente consegue entender, acho que esse aqui é o meu propósito. O propósito não é algo que você define ele e depois você vive. Não, você descobre vivendo qual é o seu propósito, né? E a maternidade traz muito esse lugar. Então a gente falou muito sobre isso na outra live. E hoje a gente falou, não, vamos ensinar coisas práticas. Então, como viver esse maternar, como viver esse propósito, esse profissional, né? E como que eu faço para conseguir fazer as duas coisas? Porque o dia tem 24 horas e é uma loucura, né, para todo mundo. Então, a gente separou aqui entre trocentas coisas que precisam ser visitadas e vistas e refletidas, a gente trouxe dois pontos importantes, né? É que para a gente ter equilíbrio, a gente precisa de uma autogestão. E para ter essa autogestão, a gente vai precisar de uma boa organização do tempo e autocuidado e bem-estar, olhar para o nosso próprio autocuidado. Então a gente vai caminhar essa live inteira trazendo essas duas pautas. Como que você que está aqui ouvindo a gente, como que você faz para organizar o seu tempo? Você já deu conta de fazer alguma coisa? Listinha, usa o celular, usa bloco de notas, usa calendário. Como que vocês fazem para organizar o dia de vocês hoje? Qual que é a forma? Às vezes você não fez curso nenhum, às vezes você não foi buscar livro nenhum, você simplesmente faz de uma forma intuitiva, talvez a forma como você viu seus pais fazendo, como o professor lá na escola fazia, como você aprendeu a estudar, não sei. Mas como que vocês fazem? Como que você faz, Verônica, para organizar seu tempo? Conta pra gente. Organizar o meu tempo. Digamos que eu já tenho um tipo de organização aqui inato, né? Mas toda ferramenta ela é muito bem-vinda, principalmente se a gente sabe administrar. Eu uso uma boa e velha agenda. Eu uso a agenda para anotar os meus compromissos principais, mas eu também uso a parede da minha casa, gente. Eu uso a parede. Eu pego um canetão, quadro branco, e escrevo na parede da cozinha. Lá na parede da cozinha eu tenho alguns compromissos. Eu coloco os compromissos fixos, né, a rotina, eu coloco num papel, uma cartolina, colo na parede, para os meus filhos irem aprendendo isso também. E eles aprendem isso. Eu também uso calendário, pintando os calendários e anotando os compromissos. Eu gosto desse que dá para escrever dentro, assim, dos quadradinhos. Então, assim, são datas que eu não posso me esquecer. Aí eu coloco essas datas principais, o que acaba fazendo um planejamento mensal e anual. Gente, eu sou louca do calendário, porque assim, tá chegando setembro, outubro, começa a sair os calendários, eu já começo a planejar o ano seguinte. Planejar o quê, Verônica? Quais são os principais feriados? Possibilidade de encontrar com a família, porque é importante, né? Família de fora. Então a gente já dá uma olhada naqueles calendários gerais do próximo ano. Tem esse feriado, esse. Aí a Wellna tá aí. É uma das que. Então tem a Wellna, tem a Gisele, a Paula, tem algumas primas assim que ajuda a gente a agregar, né? Reunir as pessoas, então a gente já vai planejando mais ou menos. Então, essa visão anual, semestral, ok. São mais fáceis até para mim, que é a longo prazo. Aí, às vezes, eu me perco um pouco, não vou negar, eu me perco um pouco naquela rotina do dia. Mas não me perder assim de esquecer filho na escola, ou esquecer de fazer almoço, não é isso. Não sei se para mim é um me perder, né? Mas a minha dificuldade maior talvez seja aí, nessa do dia a dia, que às vezes eu me vejo cansada. Essa que é a questão. Por isso que eu falo que eu me perco. Eu dou conta de fazer tudo, mas às vezes assim, eu estou cansada e às vezes eu não consigo planejar. Sabe aqueles pequenos distratores que tem no Voa? Sim. Então, vocês, gente, o planner da Patrícia, ele é ótimo, tá? Estou consumindo ele agora e ensinando uma outra paciente minha a consumir também.
Então, daí fala dos distratores, né? Aquelas coisas que distraem no dia a dia. E aí, eu também estou trabalhando isso comigo, para eu verificar assim, que é possível, e, e também com pacientes, vários pacientes, porque essa tem sido uma demanda atual para várias idades, tá? Então, eu sempre tive muita habilidade de gerir muitas agendas, mas isso antes dos filhos, né? Porque os filhos, eles incluem algumas demandas emocionais, que eu acabei de dizer dos dentes, né? E eles não resolvem aquilo da forma que eu resolvo. E essa demanda emocional, ela precisa ser assistida. Então, isso acaba entrando no caso de um distrator, porque assim, eu planejei o cardápio, eu planejei o trajeto, eu planejei a roupa, está tudo organizado, como diz os meus filhos, mamãe, de roupa eu tenho que perguntar para você, porque é você que organiza a roupa. Olha só, eles nem tanto que eu gosto muito de organizar roupa, guarda-roupa e tá. Cheguei de viagem domingo à noite, a minha roupa daqui a pouco vai ter um dia. E eles também estão querendo aprender. E eu estou ensinando tudo bem. Mas assim, esses distratores, tipo, esse tempo que a gente precisa para essa demanda emocional deles, para mim é um distrator. E olha só que detalhe, uma dica. Esses distratores, esse tempo que eu não planejo para atender essa demanda dele, me desregula. Então, as mães, eu acho que precisam ter isso em mente, que as demandas dos filhos precisam sim ser atendidas. Eu acho que lindeza é para nós, né, gente? Eu não conheço ela, não, mas eu A tenho. lindezas é pra gente. Aí eu tô aqui, bom dia, eu quero falar bom dia, Sandra! E aí, só que daí eu não quero te interromper, daí eu mandei um coração, mas aí você, né? É, Volta, é, volta, vai, eu regula reclamo, aí e volta. eu regulo. Então, assim, esses distratores, por exemplo, gente, você acabou de a Pô, gente tem isso é um super distrator, viu, gente? Exemplificando o que é distrator, isso. gente, é ao vivo, é ao vivo. O negócio é ao vivo, né? É ao vivo. Então, esse é o tipo de distrator. E a gente tá lá seguindo o nosso plano. Lembrando, né, o espectro do toque está aqui, né? Lembrando que nós temos o plano, a gente está seguindo o plano, tá tudo dentro. Tem um filho, que é aquele que a gente ama, a gente planejou, a gente gosta, a gente ama, a gente gosta de ser mãe, e distrai a gente e tira a gente do plano. Gente, isso eu não sei vocês, mas me dá assim uma. Eu desregulo, me dá Por que que as raiva. crianças não vieram que nem um robô, né? É, Tem que vir com vontade porque própria. Não, e você tá falando isso. não, é Eu tô assim, aqui ó, te não tá escutando. aqui no meu plano, não tá aqui no meu plano agora. Não, Regular a criança, não tá no meu plano. Não quero fazer isso agora. é, Verônica, você falou algo perfeito. Sabe por quê? Porque isso que seus meninos são pequenos. Daqui a pouco eles têm mais vontade própria. Você não escolhe mais a roupa. Eles escolhem a roupa e eles querem que nem um mulambo em tudo quanto é lugar. E aí você tem que exatamente ter esse tempo que você trabalha a sua paciência, a sua autogestão, para poder explicar pela milésima vez para o abençoado o porquê que não pode ir com roupa de futebol no restaurante chique, por exemplo. No aniversário, no evento da noite que você vai, entendeu? E muitas vezes esse tempo não foi contado. E Nossa, é perfeito. E aí, no meu plano, eu tenho lá uma sequência, só que daí me entra o quê? A vontade da criança, né? é, E a gente não sei por quê, da onde que vem a ideia que a criança não pode ter vontade, que a criança tem que obedecer o que eu tô falando. E ela tem que viver do jeito que eu quero, né? E exatamente. Ela pet, não é filha, é pet. Porque tem esse exato. plano para fazer a minha vontade, né? É muito. E a gente não tira tempo para essas negociações. É E isso. para essas negociações são que vão fazer toda a diferença na vida, na memória, na capacidade de se autorregular dos seus filhos. E na verdade, você só consegue ensinar isso para o seu filho se você já aprendeu a fazer com você.
Porque se você não tem essa capacidade de se autorregular, como que você vai exemplificar isso? Como que o filho vai ver o modelo disso acontecendo ao vivo e a cores? Porque às vezes é exatamente isso, né? A coisa não acontece como você gostaria, você pare. Tá bom, peraí. O que eu vou fazer aqui? Né? Porque a autogestão, ela parte desse princípio de você frear. Né? Eu não sei a Verônica, mas nas sessões, quando a gente ensina as pessoas, né, a viverem melhor, é inevitável a pessoa vir com uma demanda altíssima, intensa, emocional, né? Aquela coisa, não sei se vocês vivem isso no dia a dia de vocês, essa intensidade. Aí você ensina a pessoa a frear. Ela, opa, eu tô aqui naquele lugar. Porque ela reconhece que ela tá naquela intensidade. Por exemplo, vamos pegar esse mesmo exemplo. O filho me confronta. A primeira coisa, eu falo, não vai ser do meu jeito. Eu quero ir para cima do menino para fazer acontecer, né? Eu tenho tempo, eu tenho hora, não sei o quê, então eu vou para aquela intensidade. Só que terapeuticamente, eu começo a enxergar esse meu movimento, né? O movimento que eu tô intensa. E aí lá na vida, eu vejo, opa, eu tô aqui, naquele movimento em que eu tô intensa. Eu freio. Eu ainda não sei fazer alguma coisa com isso, mas eu já sei frear. Então, ó, já dei um passinho legal. O frear, gente. Olha que festa vai ser atrás Quem, de você. Você que fez quem que apertou alguma coisa aí que aconteceu isso? Aperta de novo, foi muito legal. a comemoração do frear. Cara, que legal. Tá, mas e daí, fala, o frear para Outro você ia... distrator, né? Outro Hã? distrator. Outro distrator aí, gente. Hoje nessa live nós estamos cheios de distratores para a gente exemplificar. Isso. Então, assim, a vida, a maternidade é assim. Você está planejando, ó, eu tenho 40 minutos, eu vou fazer o almoço e tá, e tá. Enquanto eu faço o almoço, eles fazem isso. Eles não vão fazer aquilo, né? E Não tem vão, aquela, com certeza é, eles não vão. olha que os meus ainda são muito, é assim, sou muito boa em treinar, sabe? Porque todo mundo fala, nossa, como você consegue essas coisas? Eu consigo? Consigo não. Então, assim, as pessoas veem que eu consigo coisas. Por quê? É o hábito, o legado, o aprendizado, tudo que você explicar tudo o que vai acontecer. Você ensinar a criança a fazer plano. E aí, o que acontece, gente? Eles aprendem a fazer planos. E é muito bonitinho quando eles aprendem e falam assim, então daí a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso. Só que, gente, quando a gente tem muitas pessoas fazendo planos, vai confrontar. E a briga de uma mãe com o filho é igual a de um empresário com os seus diretores, ou vice-versa. É a mesma, gente. É cada um querendo fazer que a sua vontade prevaleça. Vou fazer um parênteses aqui, hein? Eu vou fazer um parênteses, mas a gente não vai falar desse assunto, porque a gente vai vir com uma live só com esse assunto. É Tá? exatamente isso que acontece nas relações entre você e seu marido, entre você e o adulto que mora com você, seja sua mãe, seus pais, né? A pessoa que te Colega ajuda de a cuidar trabalho, colega da de. criança. Quem que já Hã? dividiu casa aqui? Eu já dividi casa, né? De estudante. Exatamente. E aí, quando você divide com outro adulto, fica ainda mais desafiador, porque tem a vontade do adulto, tem os planos do adulto, tem a sua vontade, tem os seus planos, e fazer essa matemática do respeito, do limite entre as partes acontecer é a grande mágica. Então, acreditem, se você consegue fazer isso com o adulto, você vai ficar mais fácil para fazer isso com as crianças. Mas esse é assunto de outra live, vamos voltar para as crianças. Vai. Então, vamos voltar para. Ixi, eu mexi aqui no. Tá mudo. Ah, voltou. Não, deixa eu ver. Fala aí alguma coisa. Tira esse trem aí e fala normal logo. Assim que a gente resolve, sem grosseria nenhuma. Como vocês podem ver, a minha delicadeza é ótima na fala. Resolve logo, tira esse Gente, negócio aí, taca pra cima. ah, Vambora. Aí, voltou.
Pronto. Voltou, tirei o fone. Como tá o som? Tá ok? Tá ok, manda ver. Então, vamos lá. Quantos distratores, gente? Quem não sabe, erra ao vivo. A gente sabe regular. A gente não sabe mexer com a tecnologia, mas a gente sabe regular, né? Então, olha, os adultos, quando a gente está se relacionando com o nosso filho, a gente está ensinando ele a se regular diante de uma frustração. Que vamos lá, definindo frustração, quando não acontece do jeito que eu quero. Estou frustrado. Aí eu desregulo. Ou, no meu caso, não acontece como eu planejei. Aí eu desregulo. Uhum. Eu fico igual aquela criancinha tacando no chão, mas eu quero que seja do jeito que eu É queria. isso aí. Regulo. Não necessariamente eu vou sair, vou partir para cima. Às vezes eu parto, gente, não vou negar não. Mas aí eu paro, opa, dá tempo de voltar Freia, eu freio. ao freio. Assim. Aí isso acontece com todas as pessoas, inclusive psicólogos que trabalham com autoconhecimento. Mas assim, a gente, vamos lá, vamos num ciclo. Nós temos nosso plano e ele é interrompido. Ele é frustrado. Não está acontecendo da forma que eu quis. Aí eu desregulo. Eu desregulo porque eu já desregulei outra pessoa. E a outra pessoa me desregulou. O comportamento dela que me desregula. Aí eu tenho duas opções. Ou partir para a ignorância, né? Que pode ser tanto agressividade Assumir a minha desregulação emocional, e assumir que eu não consigo gerir o que está acontecendo dentro de mim e eu parto para a violência. aí ou mesmo assim, gente, existem vários tipos de violência, não necessariamente o ataque, mas eu Não conheço necessariamente pais, o ataque físico, né? Mas isso, verbal, tem pais que ficam 2 dias sem falar com o filho. fica. Gente, Conheço essa história. é isso, Mas você tudo bem. sabe, aí, olha, gente, eu vou levantar o meu parênteses de novo, que a gente vai vir com essa pauta. Vocês conhecem casais que ficam sem conversar semanas? Que loucura, bicho, acontece. Pois E é. por que não parar de falar com o filho? Porque é o modelo, provavelmente essa pessoa aprendeu a resolver os problemas quando muda, né? Então é a forma que a gente resolve. Mas ó, eu vou segurar aqui esse papo para a gente voltar para nossa organização e gestão do tempo entre maternidade e profissão. Por quê? É muito importante a gente ter esse nosso olhar para por que, que a nossa organização do tempo é falha. Né? A gente entrou nesse assunto da autorregulação para a gente entender que nem sempre, quando a gente organiza o tempo, ele vai acontecer do jeito que a gente organizou. Organizar o tempo, planejar o tempo não basta. Você vai precisar organizar, planejar e ir fazendo ajustes e ir percebendo o que você precisa evoluir em você para você conseguir terminar o seu dia de uma forma tranquila, de não se sentir culpada. Que eu acho que esse é o grande ponto. A gente É. conseguir caminhar, fazer escolhas, montar uma agenda, saber que essa agenda pode sofrer aí alterações e dar conta de fazer essas alterações serem coisas leves. Por quê? Porque eu escolho alterar a minha agenda. Por exemplo, se o meu filho fez algo insano lá e está desregulado, frustrado, e eu entendo que é prioridade para mim olhar para esse emocional do meu filho naquele momento, eu paro, seja lá o que for, para poder atender ele. Se eu, naquele momento, tenho autorregulação suficiente para você, cara, não, né? Isso aqui é um pouco de birra, ok, não vai dar. Filho, não dá. Vambora, que a mamãe tem outro compromisso. Eu tenho uma reunião importantíssima que eu vou apresentar um projeto, então não vai dar para eu ficar aqui com você. Então, eu consigo, como adulta, eu consigo olhar para minha agenda e saber as minhas prioridades. Eu consigo olhar um filho desregulado e falar assim: a pessoa que vai cuidar do meu filho, seja a professora, seja a minha mãe, seja a minha sogra, seja a pessoa que eu escolhi para fazer esse autocuidado, meu filho, fulana, aguenta aqui para mim, porque realmente isso que eu preciso fazer ali é muito importante. Então, eu, como adulta, né, como gestora do meu tempo, eu consigo me apropriar da minha escolha sem me sentir culpada. E Momento assim, às vezes para os filhos, aquilo. isso.
Então, assim, os filhos vão manipular a gente. Os filhos manipulam. As Então, às pessoas, né? Nós vezes, manipulamos, né? mas vamos colocar, o manipular é fazer prevalecer a minha vontade a qualquer custo, inclusive dando a entender que eu estou doente, dando a entender que tá, filhos, as crianças fazem isso E desde piquititico, gente. pequenininho. Aí Então, já assim, ai, criança sabe não mente. Gente, criança mente. Com evidências científicas, até onde eu sei, tá? Podem ter provado, mas evidências científicas a partir de 6 meses. olha, gente, que babado. É, Saibam que a- você é o filho de vocês, não. Vocês começaram a mentir com 6 meses. com seis Por meses. isso que E, enfim, então a gente tem assim, voltando também, então nós temos aquele plano, que é como a gente faz, então eu anoto em vários lugares. E esses planos, às vezes, têm uns distratores, ou seja, aquelas coisas que não permitem que o meu plano chegue da forma que eu queria. E um desses são as desregulações das crianças, e fora dos maridos e outras coisas. Então, essas desregulações, a gente é, não calcula o tempo que ela toma. é E a isso aí. gente não tem, ó, É o não tal temos. do eu perco o controle, né? E quando eu perco o E controle, E, e ok, então você precisa ter lá na sua lista quais são as prioridades e o que você pode deixar de fazer. E você colocar assim, ajudar o meu filho a se regular é um investimento na construção, né, desse filho, na da emoção. construção dele, na sua relação com ele, na Perfeito, Vê. sua, na sua liberdade, na sua paz futura, porque ele vai aprendendo, ele vai dando um passo maior. Você vai preparando ele para isso. Então você ensina o seu filho a se. Você para tudo e cuida da regulação dele. Aí você priorizou, você deixou ele entender que ele é importante, mas porque você reservou tempo para isso. Você reservou tempo. Você já explicou para ele, você já demonstrou para ele que ele é importante para você. Você só consegue sair Ele, para reunião. Oi? ele sente, né? Ele se Ele sente. sente Ele não tá ouvindo a mamãe te ama, ele está sentindo a mamãe me ama, né? e ele tem certeza que a mamãe ama, Isso aí. né? Ele tem Muito legal. certeza. Então, assim, e ele consegue, inclusive, mamãe, hoje é aquele dia da sua reunião importante? É, hoje é aquele dia. Então, gente, eles ajudam a gente a planejar. Então, é uma troca ensinada no dia a dia, na vivência. É uma troca. Inclusive, eles sabem o momento que eles podem desregular. E sabe o que eles falam? Mamãe, pode a gente mais cedo para dar tempo da gente ter os nossos pitis. Isso aí. Então acordo mais cedo para dar tempo deles escolherem a meia, porque já escolhi. Mas mesmo assim eles querem trocar de meia na hora, querem. E aí acabam, e eles acham o máximo chegar no horário. E eu também, eles chegarem no horário. Mas assim, Ó, eu quero, eu não. quero, Ah, quero aqui esse movimento que a gente falou, né? Que a gente falaria dois pontos nessa live. Então, na organização do tempo, é muito importante a gente olhar para o nosso plano, a importância da gente ter tempo para alterar o plano e não ficar louca porque a gente está alterando o plano. Mas a gente só não vai ficar louca se a gente entender as nossas prioridades e fazer escolhas conscientes e direcionar o tempo para aquilo que é prioridade para a gente naquele momento. Né? Porque não dá para o filho ser prioridade da nossa vida 24 horas do dia, o ano inteiro. Não dá, não dá. É loucura pensar isso, porque não é real. É isso que faz a gente ficar louca, culpada e todas essas coisas que a gente vive. Não tem nada a ver isso. Você tem tempo para cuidar do filho. Nessas 24 horas você tem que ter tempo para você, para o seu filho,
para a sua relação, para a sua profissão, para tudo que você precisa fazer. E você entender que não dá para você ter tudo ao mesmo tempo. Que você vai definir as prioridades momento a momento, né? E você vai aprendendo a fazer isso, porque a gente não foi ensinado a fazer isso. Então a gente precisa aprender a fazer isso. E a gente não aprende lendo, a gente aprende fazendo. É claro que é muito legal a gente ter uma teoria, a gente ter uma abordagem para a gente seguir, mas você vai ter que fazer, que é a história do planner, né? Eu criei o planner Voa, ele é lindo, maravilhoso, incrível, mas ele não funciona se você não fizer. Você precisa fazer o passo um, passo dois, passo três, para você aprender como viver esse movimento. E é muito importante a gente entender que a dependência é algo do ser humano. Não dá para você ser uma pessoa 100% independente. Ninguém vive sozinho, ninguém faz nada sozinho. E quanto antes você entender isso, melhor. Então é importante você ter uma rede de apoio que te abasteça, confiável. É importante você aprender a delegar, a você confiar que não é só você que faz o serviço bem feito, você precisa deixar as pessoas fazerem do jeito delas, que não é um jeito bem feito que você acredita, mas é o bem feito que aquela pessoa consegue te ajudar. Então, você ser flexível com isso é muito importante também. Vê se você quer falar alguma coisa antes de eu entrar para a nossa segunda pauta. Eu quero. Eu só quero assim, a forma de você definir para o seu filho que ele é importante não quer dizer nunca que você só vá se dedicar a ele o tempo todo. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o meu filho entender que ele é importante para mim, porém eu tenho outras atividades para fazer e não necessariamente aquele tempo eu vou, o agora é dele. Porque ele tem que saber, ó, esse aqui é o tempo que eu vou trabalhar, esse aqui é o tempo que eu vou malhar, esse aqui é o tempo que eu vou ficar com o seu pai, as minhas amigas, esse aqui é o tempo que eu vou fazer unha, e esse aqui é o tempo que eu vou ficar com você. Esse aqui é o tempo que eu vou ficar só com você, e esse aqui é o tempo que eu vou vamos ficar em família. Então, quando a criança compreende todos esses tempos e esses momentos, ela não se sente excluída do processo e ela vai entender que você está falando que o fato de você, olha, hoje eu não tenho tempo de brincar com você, não quer dizer que ela não seja importante. Inclusive, eles falam, olha, eu esperei o dia todo por esse momento, mamãe, pra fazer, sei lá, alguma coisa que para mim, mas para eles, para mim é barba de moço, né? Que é o que está no plano, e para eles é uma coisa importante. E para mim não custa muito fazer aquilo lá, que eles esperaram por aquele momento, para ler um livro ou alguma coisa assim, e tudo bem, eles esperaram. Então, a prioridade, eles são sim importantes, eles não vão deixar de ser importantes, mas não quer dizer que eu tenho que ficar 24 horas trabalhando de recreadora para eles. Né? É mais ou menos isso. Eles querem que eu seja recreadora, enfermeira, cozinheira. A gente não consegue, né? A Tá. gente não consegue. Aliás, né? Tem gente que consegue, mas tem um custo para isso. E se isso for a sua prioridade, tudo certo, né? Mas não é o que a maioria das mulheres hoje vivem, até porque muitas mulheres precisam realmente trabalhar, né? Não é só uma questão de escolho trabalhar. Eu realmente preciso trabalhar. Eu realmente preciso, essa renda realmente é importante na minha, para compor a minha família, para compor as coisas que eu compro para esse filho, né? O que eu ofereço para ele. Então, trazer essa consciência do tempo de cada coisa, né? Sem embolar tudo. Porque se você embola tudo, vai chegar no final do dia, você vai estar extremamente cansada com aquela sensação de que você não fez nada. Então tem que ter essa. É terapêutico, tá, gente? É um momento que você para refletir no seu dia. O que, que eu fiz, o que, que eu vou fazer, o que, que eu realmente fiz e o que, que eu pretendo fazer. Então tá tudo certo. É um exercício, né? Fazer isso. E aí, um outro ponto que a Verônica até comentou, né, que também tem a ver com a organização do tempo, que a gente tem um tempo para o nosso autocuidado, para o nosso bem-estar. Porque como que eu vou cuidar se eu não me cuido? Que tipo de cuidadora eu sou se eu não me abasteço? Então, eu preciso me abastecer para eu ter qualidade na minha entrega de cuidadora, porque eu estar lá de corpo não significa ser uma cuidadora, né? O que que é cuidar? O que é zelar? O que é entregar? Né? Qual que é o nível de paciência
Qual que é o nível de presença que você entrega nessa relação que é a mais importante para você, né? Que você tem, fala de boca cheia que é a coisa mais importante da sua vida. Mas qual que é o nível de entrega, realmente de paciência que você tem ali? Se você não estiver se abastecendo, você não vai ter esse nível de entrega, né? É difícil, é humanamente impossível você dar conta de fazer tudo e fazer tudo maravilhosamente bem, super paciente, plena, equilibrada. Não vai, né? Não vai. A gente. Você quer. Eu tenho duas analogias aí. Como que você vai fazer um prato super gostoso com ingrediente ruim? Exatamente. Então, se você não está bem com você, como que você vai dar conta de entregar algo bom? Então, a forma como você acorda de manhã, né? Na hora que você abre o olho, o que que você pensa? Cara, isso aí é a qualidade da sua vida interior. Então, cultivar essa vida interior gostosa, viver bem dentro de você é muito importante. E você só vai conseguir viver bem dentro de você se você investir no seu bem-estar e no seu autocuidado. E o que seria esse bem-estar e esse autocuidado? Ter tempo de qualidade para você, fazer pausas, respirar com consciência, fazer coisas que você gosta. Tem gente que não sabe o que gosta. Tem gente que você fala assim, mas o que você gosta? A pessoa fala, então, eu e meu marido gostamos de não sei o quê, eu e meu filho. Eu falei, não, você, o que você gosta? A pessoa não sabe te responder. Ela passou a vida inteira fazendo coisas que a mãe dela gostava, que o pai dela gostava, que os irmãos gostavam, que o marido gosta, que os filhos gostam, mas e ela? Ela não sabe o que ela gosta. Então, para eu me abastecer, eu preciso, antes de fazer o que eu gosto, saber o que eu gosto. E para isso eu vou ter que parar para refletir, né? Eu vou ter que parar para pensar o que eu gosto. O que é importante para mim? É importante para mim estar com a unha feita? É importante para mim estar com o cabelo não sei o quê? É importante para mim fazer uma caminhada no parque, respirar ar puro? É importante para mim dirigir? É importante para mim tomar café com as minhas amigas? O que é importante para mim? Ó, a Carol acabou de entrar. Até falei para ela semana passada que a gente tentou marcar um café. Eu falei para ela, eu falei, Carol do céu, eu tô precisando parar tudo e olhar minha agenda de novo, porque eu não tô conseguindo encaixar os cafés. Eu tô conseguindo fazer as minhas pausas, eu tô conseguindo fazer minha unha, eu tô conseguindo, mas eu não tô conseguindo encaixar o café com as minhas amigas. Eu engulo, eu trabalho, o trabalho me deu uma engolida a ponto de eu estar fazendo mais do que o que eu dou conta, e isso tá fazendo com que eu tenha que sacrificar esse outro lado. E aí eu falei, ai, gente, não sei se é isso que eu quero, não. Peraí. Aí, essa semana, depois eu, deixa eu mostrar aqui pra você. Não, não vou mostrar, não, mas depois eu mostro no stories lá. Eu tenho, tá tudo, a minha mesa tá toda escrita. Você falou que você escreve na parede, né? Eu tenho uma mesa aqui que eu escrevo na mesa, gente. A minha mesa tá toda escrita, porque eu tô levantando toda a minha rotina para eu poder ordenar ela, porque em julho eu vou sair de férias e eu preciso estar com tudo equilibrado. E eu tenho muita coisa para entregar até julho. Então eu preciso, daqui até julho, eu preciso ordenar tudo que eu preciso entregar, tudo que eu preciso de tempo para produzir, sem sacrificar tanto todas as outras coisas. Então, se eu tiver que sacrificar, ok, mas vai ser uma escolha consciente, para eu não ficar com a sensação que eu fiquei na minha conversa com a Carol semana passada. Porque eu tentava encaixar o café na agenda, eu não conseguia falar, ai, que saco, eu queria ir lá conversar com a Carol. Tipo assim, aí eu começo a ficar com aquela sensação de que o mundo está contra mim, não sou eu que estou escolhendo. E quando eu tenho uma agenda que eu consigo escolher, sou eu que estou fazendo, sou eu que estou definindo a prioridade, sou eu que estou falando se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo, se eu vou investir em mim nesse momento, se eu vou investir na relação com o filho, com o marido, o que eu vou fazer no trabalho, né? E quando eu começo a não ter esse domínio, eu começo a achar que, tipo, ai, nossa, que injusto, né? Ai, porque, ai, você viu? Fulano fez tal coisa lá, me desordenou toda. Aí eu começo a arrumar uns culpados por eu não estar conseguindo fazer o que eu quero fazer, né? Então, esse cuidado e bem-estar, fazer atividade física, cuidar dos seus hobbies, saber o que você gosta, ter descansos de qualidade, e ter descansos de qualidade não é só dormir, né? Nem sempre descansar significa dormir. Tem muitas coisas que você pode fazer que vai te descansar, como ler uma boa história que te interessa, como assistir uma série que você gosta, como você ir caminhar no parque com as pessoas que você ama. O que mais que descansa? Você meditar, você respirar com consciência, você fazer listas
né? Tirando da sua mente as coisas, vai te dar um descanso. Então, nem sempre descansar significa dormir, mas para você dar conta de fazer essas coisas, você vai precisar administrar seu tempo, né? Aí você ficou tão quietinha me escutando que eu fiquei até agora, tipo, uau, gente, que ela não vai dar um exemplo, ela não vai levantar a mão, ela não vai falar nada. O que que Porque aconteceu? você está nesse momento Ó, gente, ao vivo e a cores, eu tô achando que a Verônica foi pra Nárnia. Ela foi, tipo, em algum lugar aí na mente dela. Conta pra gente onde você foi, Verônica Rosisca. Não, eu tava na profundidade de todo o seu discurso aqui. Eu estava me apropriando da sua sabedoria e do seu conhecimento. Então, eu estava degustando, meditando aqui as suas palavras. Eu me imaginei lá passeando no parque, sabe? A gente estava falando agora há pouco, assim, ah, a gente tem que marcar um café. Eu falei, não, acho que eu não quero marcar um café. Eu acho que eu quero marcar uma caminhada pra gente Hum, conversar, né? gostei. É melhor que o café a gente toma aqui, né? Então vamos marcar uma caminhada para a gente dar essa arejada, a gente. E assim, eu tenho um adendo também, que é você coloca café com flores lá. Você colocar o- na sua agenda, as pessoas falam assim, mas eu fiz um plano, mas eu só consegui uma semana. Mas aí que tá a grande questão. Ele precisa ser revisto e avaliado. Não precisa fazer um plano no ano, igual dotação orçamentária lá né, do órgão público, e aí, porque é o ano todo você trabalhando com aquilo. Eu lembro que em setembro a gente tinha que fazer a dotação orçamentária do ano seguinte. Aí, que era um plano financeiro. Às vezes não acontecia aquilo. Às vezes não, nunca acontece, você tem que ficar remendando, remendando, remendando. E, gente, a gente não precisa viver nessa burocracia. Eu acho que a palavra é essa. O plano era um guia. O nosso planejamento semanal, planejamento diário, é um guia. Um guia para nos levar onde a gente quer. E se a gente quer, está de acordo com o nosso propósito. Lembrando que, de acordo com os ciclos da vida, propósitos mudam. E de acordo com o clima, com os acontecimentos, qualquer coisa vai mudar o nosso plano semanal. Ó, depois Claro. eu acordo com uma opinião e durmo com outra na maior parte dos dias. Então, não sejam reféns das suas escolhas. A Verônica está querendo dizer isso para vocês. Não sejam reféns das suas escolhas. O que você escolhe agora não é porque você escreveu que você não pode riscar, apagar e escrever outra coisa. Não sei. Não, e Imagina a pessoa escolhe lá em 2000 um trem e nós estamos em pleno 2024. A pessoa tem que sustentar aquilo que ela escolheu há 20 anos atrás. Não, pelo amor de Deus, você não precisa. não, além disso, de poder trocar de plano, às vezes a gente nem vai poder, às vezes as circunstâncias vão nos obrigar A mudar. a dar o plano. Isso aí. É isso que eu estou dizendo, não era, você foi até um pouco além. A sua ideia foi diferente da que eu estava pensando, a sua interpretação, mas assim, então o plano precisa sim ser revisto todas as semanas e todos os dias. E sim, você não vai conseguir cumprir tudo. Ou vai sobrar um monte de tempo também. Não sei qual é a sua dinâmica. Mas geralmente pessoas, eu vou falar por mim um pouco aqui. Sou extremamente agitada, com a mente cheia de coisas, então sempre vai faltar coisa. O meu dia vai ser sempre pequeno. Mas eu estou bem quando, a partir do momento, a partir de qual momento que eu fico bem com isso e ok. A partir do momento que eu sei quais são as prioridades e que eu cumprir aquelas prioridades. E como que eu faço para cumprir? Eu tenho que saber o que eu consigo fazer e eu preciso saber o tempo que eu tenho. Então, dentro desse tempo, o que eu consigo fazer de prioridade? Porque as coisas que não são prioridades, eu não preciso fazer hoje. E às vezes no meio do dia, oi, Eu posso delegar, eu pode. posso delegar, eu posso simplesmente não fazer, eu posso Isso. dar Sim, esse sim
Gente, eu gosto daquele quadrado, sabe, do voo lá. É isso. O que é Na verdade, você no Voa, gente, você faz uma lista de tudo que você tem que fazer. Aí você vai pegando coisa por coisa que você tem que fazer e você vai classificando. Delegar, agendar, observar, né, para ver se dá para você tirar e fazer agora. Então, cada ação você vai fazendo. E é impressionante, quando você começa a fazer, tudo é para agora. E aí, de acordo com o que você vai exercitando o treino e você vai vendo que o tempo é escasso e você vai ter que usar os outros quadrantes, porque tudo você quer fazer agora e você quer que você faça. E aí, com o tempo, você vai exercitando essa habilidade e naturalmente você consegue ir preenchendo os outros quadrantes. Isso é bem legal. E aí fica mais leve, né? A rotina, a ordem, enfim. Mas, Verônica, Então, quando... como toda boa sessão de terapia, ela é curta. Ah, Então, deu a nossa hora. A gente ah, vejo semana que vem no mesmo horário para nossa terapia. no mesmo- Eu adoro fazer isso, eu adoro, porque assim, eu e a como, Verônica, gente, e a como gente tá. boas terapeutas, nós vamos tirar férias em julho, Não, tá? ô, O gente, deixa eu tempo para rever todas as lives. as duas doidas aqui, a gente, na verdade, a gente é o famoso quem erra, como que é? Quem não sabe erra ao vivo. E a Quem não gente está sabe, aqui se exercitando com essa live. Então, se vocês quiserem divulgar, ajudar a gente a falar dela, por favor, façam isso. Se vocês gostaram do nosso papo aqui, convida mais gente para dar na próxima terça-feira. E a gente faz assim, cada semana uma abre a live. Então, quem está aqui em cima, que no caso sou eu hoje, eu que abri a live. Então, eu sou o responsável por conduzir a live. A gente papeia, mas eu que estou conduzindo. Aí, na semana que vem, vocês vão perceber que a Verônica vai estar em cima. E essa responsabilidade fica dela. E eu posso ficar aqui, ó, só papeando embaixo. Quem está abaixo se dá melhor, entendeu? é menos responsabilidade, gente. Menos uma coisa para fazer na semana, que é fazer uma A pauta. gente delega, entendeu? A que tá embaixo delegou para de cima a responsabilidade da live. E essa que tá em cima é responsável pela pauta, por conduzir a pauta, o que vai falar, o que nananã e toda essa função. Tá? A gente tá vendo aqui, depois a gente vai contar a história dessa live um dia, né, Verônica? Mas, ó, eu quero, para fechar aqui, que já passaram 2 minutinhos, mas eu quero falar, a Sandra tá aqui, ela tem essa página dela, que é Café com Flores. Todo dia ela coloca pílulas de sabedoria. Bem gostosinho de ver todos os dias as postagens dela. Se vocês quiserem seguir, acho que vale muito a pena. A Isabela, que está aqui também, faz um conteúdo de maternidade. Ela tem um filhinho piquititico, que é o Ravi, que acabou de fazer 1 ano, e ela compartilha nas redes sociais a rotina dela, então é bem gostoso. Eu e a V, a gente tem o nosso Instagram, que também a gente não dá conta de compartilhar a nossa rotina, porque a gente tem umas outras coisas aí, né? Que a gente está agora entrando aqui, se responsabilizando e se comprometendo um pouco mais com o mundo digital, mas a gente já tem os nossos produtos também. Eu tenho o Planner Voa, que em junho vai vir com uma mega promo. Fica de olho, porque é meio do ano, né, gente? Ou vai ou racha, né? Porque também já, se não fizer agora no meio do ano, vai fazer quando em 2024, né? Então eu vou fazer uma promo mega legal para vocês aí em junho, para quem tiver afim. A V tem o curso para pais, como vocês podem ver, ela tem uma sabedoria gigantesca, uma experiência gigante com as mamães, com os seus filhotes, desde todas as idades, até os adolescentes, piquititico, até os adolescentes. Então, ela tem o curso dela que ela prepara os pais. Então, cara, é muito bom, vale a pena. E aí vocês podem acompanhar também os nossos conteúdos aí nas nossas redes, né, Vê? E estamos à disposição, é claro, para vocês mandarem direct, sugerir temas de live, sugerir papos aqui e como o que vocês estão achando, que a gente ama receber feedback. Isso aqui é um negócio meio esquisito, porque você entra e faz e a gente tem pouco feedback. Então, você que está ouvindo, você que tem facilidade para você que tem facilidade para dar feedback, nos dê. Para você que tem dificuldade, exercita essa habilidade de dar feedback para as pessoas, que é importante. Tá? A gente se vê. Maravilhoso dia para você, Sandroca. A gente se vê na próxima terça, 7h30 da manhã. Beijo, Vê. Beijo, gente. Tá, beijo, tchau, tchau.